Olá, galera! Meu nome é Laísa e eu vou falar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, eu sou uma menina, eu tenho 11 anos e eu moro bem no cantinho de Minas Gerais, numa cidadezinha onde quase ninguém conhece e visitam aqui só porque tem parentes aqui. Mas esse não é o intuito da história. Eu vou contar a história da minha vida. Basicamente isso. Enquanto roda um jogo ali atrás, pra quem quiser o nome, chama Sky Filhos da Luz. Bom, como eu já disse, eu nasci no estado de Minas Gerais, numa cidadezinha bem pequena, bem consideravelmente pequena. Mas eu sempre fui uma criança bem alegre e bem obcecada por galinhas. Quando eu digo bem obcecada, eu era obcecada mesmo por galinhas. Eu tinha até uma de estimação, chamava Juninho. Galera que tá assistindo o vídeo que se chama Juninho, não é uma ofensa, era a minha galinha Juninho. Além de eu ter a galinha Juninho, eu não lembro na época, mas eu lembro mais ou menos de 2 cachorrinhas que eu tinha. Eu tinha uma que se chamava Laila, ela era pastora alemã, fêmea, ela tinha mais ou menos uns 3 anos, não lembro. E uma pequenininha filhote chamada Pituca. Um nome bem popular hoje em dia, mas na época não era não. Mas então, eu vou contar no dia que eu quebrei o braço de patinete, porque eu era bem atentada e eu arrumava encrenca toda hora. Teve um dia que eu literalmente estava parada na frente do meu portão e eu tive um colapso de mente e eu desmaiei. Eu simplesmente desmaiei, caí no chão. Quando eu voltei, eu já tava caindo. E nisso que eu tava caindo, eu pus o braço e acabou que eu quebrei o braço. E minha mãe virou atrás por causa do barulho do patinete e eu tava branca. Mas você acha que eu parei de andar de patinete? Então, não. Quebrei o braço parada, mas ainda ando. Mas tudo bem. Eu sempre fui considerada bem estranha e esquisita, tanto pelos meus colegas de classe todos os tipos de pessoa, tanto pessoa da minha família quanto pessoa desconhecida. Mas isso nunca me afetou, eu sempre fui uma criança bem feliz e animada, eu não ligava pra nada que os outros falassem, tipo, se me chamassem de feia, era como se nem tivessem falado isso. Eu era bem sozinha, vamos dizer. Só que quando eu via outra criança, assim, que dava bola pra mim, eu ficava muito animada e eu acho que eu me empolgava um pouco. Mas, tirando isso, tirando tudo de eu ser solitária e tal, eu sempre fui bem alegre e animada pra tudo que eu via na minha frente. Me dava felicidade. Podia ser até cor branca, qualquer tipo de cor. Me deixava feliz, porque me lembrava de alguma coisa e eu ficava bem. Mas quando eu era bem pequenininho, eu acho que eu tava no prézinho. Tem vamos dizer que um parque para turistas aqui, que chama Lagoinha, e tem uma escola na frente dele. É um prézinho, mais ou menos. Quando eu tava nesse prézinho, a gente foi aprender a fazer trança. Que a professora pegou um barbante, 3 barbantes, e você tinha que fazer dupla. O seu colega segurava os 3 barbantes e você trançava. Porém, nesse dia, ninguém quis fazer dupla comigo, nem mesmo a professora. A professora ficou no celular, enquanto eu tava lá sozinha, tentando segurar os 3 barbantes e tentando trançar. Porém, eu não consegui, isso me deixou muito triste na época, o que me fez humilhar bastante pra mim conseguir ter amigos. Tipo, tinha uma menina, ela era mais baixa que eu, ela era loira, dos olhos azuis, essas coisas assim, sabe? E ela disse que pra mim ser amiga dela, eu teria que usar, tipo, um cabelo específico ou uma tiara específica pra poder, tipo, ser amiga dela. E o que eu fiz? Eu usei a mesma roupa que ela falou. E sempre fazia uma trancinha. Minha mãe, todo dia antes de eu ir pra escola, ela fazia uma trancinha pra mim. Só que um dia não deu tempo de fazer a trancinha e eu não achei a tiara que ela tinha falado pra mim ir. Nossa, mas eu chorei, eu fiquei tão triste achando que ela ia parar de ser minha amiga,
que eu fui pra escola muito desanimada. Eu não queria faltar pra mim procurar aquela tiara. Quando eu chego lá, a menina, ela simplesmente tava me ignorando, igual os outros dias que eu ia com a roupa que ela falava e tal. Vamos ser sinceros, aquela menina fazia muito bullying comigo, ela me maltratava bastante. Mas fazer o quê, né? Eu era bem pequena, eu não tinha noção das coisas e eu achava que ela era minha amiga. Mas fora isso, eu vou contar um pouco do meu prezinho pra vocês também. Meu prezinho foi bem divertido. Por mais que eu era sozinha, eu acho que eu tinha uma coleguinha de outra sala, que era coleguinha de sono, que tinha uma salinha de sono, que tinha uns puff, umas caminhas, uma televisão grandona pra quem quisesse assistir um desenho. Aí eu ia lá, né, quando eu tava com sono. Só que toda vez que eu ia lá, essa minha coleguinha de sono tava lá. A gente falava um monte, assistia filme. Era bem legal. Porém, a gente tinha mais ou menos uma ida por semana naquele cantinho. E a gente não se achava, a não ser naquele cantinho do sono. E a gente meio que programava a hora que a gente ia naquele cantinho. Mas, foram tempos muito bons. Mas uma época que marcou muito a minha vida foi no segundo ano, que as coisas foram desencadeando mais. Eu fui fazendo muitos amigos. E muita coisa aconteceu. Eu tinha uma professora que ela era bem brava, ela implicava com tudo que você fazia. Era bem esquisito, mas era legal. Eu e meus amigos tinha meio que um grupinho. E a gente era bem feliz, a gente ficava no recreio, brincava de pega-pega. E muita coisa mesmo. A gente era só nós. Porém, no terceiro ano, separou todo mundo do grupinho e ficou eu e uma melhor amiga minha. No terceiro ano. Aí, a gente nem percebeu muito assim, porque como era época de pandemia, a escola fechou muito cedo, a gente teve que ir embora muito cedo, vamos dizer. Não durou nem um mês aquela aula. Mas no quarto ano, depois de ter passado o terceiro, eu fiquei meio que muito abalada, porque eu não sabia nem o que estava acontecendo, não participei de nenhuma aula que tinha no digital, sabe? Eu só marcava a presença e não fazia nada. Mas quando as aulas voltaram e entrou o quarto ano, as coisas voltaram ao normal. O segundo ano, bastante integrante do grupo tava lá, porém não tinha todos, mas isso não foi muito triste assim pra nós, vamos dizer. Foi bem legal parcialmente. O quarto ano, vamos dizer que foi o ano de escola mais legal da minha vida, porque eu e essa minha melhor amiga fazia tanta coisa junto, tipo, a gente fazia texto, ela se vestia de princesa e eu de príncipe, e muita coisa. Tipo, pra interpretar texto, teatro, sabe? E o grupinho de amigos também, era muito legal, a gente brincava de verdade desafio, a gente ia pra excursão, muita coisa, porque todo ano, depois da pandemia, tem meio que um museuzinho de atração de animais. Cada ano é um tipo de animal. Tipo, tem fera jurássica, tem animais terrários e essas coisas assim, sabe? Era muito bom. Porém, no quinto ano meio que desabou bastante a minha vida escolar e minha vida social. Porque eu tive que mudar de escola no meio do ano. Primeiro, porque eu caí separada de todo mundo todo mundo do meu grupo. Foi literalmente eu pra uma sala totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes também. E a professora era bem insuportável. Então, tipo, ela te humilhava por qualquer coisa que você fizesse errado, ou qualquer coisa que você fizesse sem querer. Mas até aí, tudo bem. Eu reclamei pros meus pais. Eles tinham ligado pra uma escola perto da minha casa nova agora, que chama... Eu não vou falar o nome, porque senão vai que eles me matam. Mas era uma escola aqui perto. Então, aí eu fui transferida, porque eles ligaram no meio do ano, assim, falando que tinha vaga, porque um aluno foi expulso lá. Até aí eu cheguei, as aulas... Foi bem frustrante pra mim, chegar numa escola nova, sem
sem ver ninguém que eu vi na infância, diretora, todo mundo novo. Eu entrei praticamente sozinha naquela escola. Mas no primeiro dia eles me acolheram muito bem. A sala era bem suportável. O professor quase estourava de raiva naquela sala por causa que eles não obedeciam ou respondiam, alguma coisa assim. Mas eu acho que o 5º ano ele passou muito rápido pra mim. Pra mim, o que marcou mais foi o 6º, que é o que eu tô agora. Eu fiz muitos amigos novos, muitos amigos bons. Eu queria mencionar eles aqui, que são a Sofia Vasconcelos, que o canal dela é o Esquisitoide, a Marina e a Fernanda. Eles são os melhores amigos que eu já tive. Eles me ajudam muito com meus problemas, me apoiam bastante. E a gente ri demais durante as aulas. A gente é o básico quarteto esquisito, sabe? É o quarteto, não é excluído. No começo do ano, sim. A gente era bem excluído porque a sala era dividida em 2, popular e os esquisitões. Porém, conforme o ano foi passando, a gente meio que foi brigando e tal, e não aconteceu mais isso. Eles não ficaram mais com essa besteira aí, porque um ficava dando patada no outro, um virava pra um lado e outro pro outro. Aí acabou essa palhaçada, aí cada um fica com o seu amigo e não tem sala dividida, todo mundo apoia todo mundo lá na sala. É muito bom, mas o único problema é que, como a sala faz muita bagunça, a gente não pode fazer nada, a gente não pode ir pra excursão, nem nada assim. Mas tudo bem, até que a nossa vida na escola é bem legal, é bem divertida. Todo dia que eu vou pra escola, eu não sinto mais aquele desânimo, tipo, de ir assim, de ficar triste. Eu me sinto bem mais alegre porque eu vou ver meus amigos e todo mundo. Mas uma coisa que pra mim é muito legal é o sábado letivo. Normalmente eles liberam mais cedo, aí a gente fica um pouquinho na pracinha, fica brincando. Às vezes eles tocam a campainha dos outros, eu saio correndo, às vezes eu vou de bicicleta, mas eu só quero dizer que esse ano foi muito bom pra mim, eu espero que o ano que vem seja melhor ainda, mas eu só queria dizer que eu agradeço todo mundo que tá na minha vida agora, que vocês são muito bons pra mim, eu amo muito vocês, e se eu pudesse eu repetiria esse ano de novo. Porém, em 2020 a minha vida desabou bastante, porque eu não lembro o dia, mas eu lembro que foi novembro ou outubro, eu não lembro mais ou menos. O meu irmão sofreu um acidente de skate, ele caiu numa avenida que tem aqui e acabou tendo traumatismo craniano e infelizmente ele não aguentou. Isso abalou muito a minha família e meus irmãos, mas nada que impedisse a gente de se unidos. Meio que a nossa família é uma pilastra. Como o meu irmão ele faleceu, ele era parte de uma pilastra muito importante que desabou bastante. Meio que todo mundo ficou em choque com a morte dele. E a gente não superou por bastante tempo. Inclusive, na hora que a gente recebeu a notícia que ele foi embora. Mas a gente tem que superar, não sei muito. Até hoje eu sinto falta dele, eu não vou sentir pra sempre, mas o importante é que eu e minha família estamos sempre aqui um pro outro pra poder se ajudar, pra poder se apoiar e não desistir nunca. Minha mãe, ela confessou que tinha entrado em depressão quando o meu irmão faleceu, mas eu acho que todo mundo entrou porque foi um choque tão grande, porque ele literalmente tinha 16 anos e caiu de skate, simplesmente morreu. E foi uma coisa muito pesada, porque eu fui criada desde pequenininha com ele, morando comigo. A gente não era tão próximo assim, a gente fazia briga de irmão, coisa normal. Mas eu gostava muito dele, eu podia implicar o tanto que fosse com ele, mas eu amava muito ele. E se ele vê esse vídeo em algum plano espiritual, em qualquer tipo de religião que exista, eu quero dizer pra ele que eu amo muito ele e que eu me trocaria no lugar dele. Mas, tristezas à parte, não tô aqui pra falar sobre isso. Eu
eu queria homenagear minha irmã Gabriela e minha irmã Rafaela e minha mãe e meu pai. Eu amo muito vocês, obrigado por fazer muito bem a minha vida todos os dias e a todos os perrengues que acontecem comigo. Desculpa por oportunar a vida de vocês, amo vocês, beijinho, beijinho. E agora eu vou contar mais uma história pra gente fechar o vídeo. A última história que eu vou contar é de quando eu fui pro Ribeirão com meus pais. Bom, basicamente a gente tirou um dia cedo e metemos o pé na estrada. O tempo passou bem rápido quando eu tava dentro do carro, eu nem percebi e a gente já chegou direto no shopping. Tá, a gente passou o dia lá, comemos lanche, pra mim não falar a marca, e o dia foi muito bom. Mas antes do meu pai ir pra Ribeirão, ele tava com medo da gasolina acabar. E ele levou uns 3 galões de gasolina dentro do carro, para caso a gasolina acabasse, ele colocasse no carro. Porém, quando a gente estava indo embora, um desses galões furou e começou a vazar. Deu um cheirão de gasolina dentro do carro, todo mundo começou a passar mal. Eu tive que usar 2 máscaras e uma blusa para mim poder não passar mal, eu tava morrendo de dor de cabeça. Mas eu tinha uns livrinhos dentro do carro que eu tinha levado pra ler. Vamos dizer que o Lino salvou a gente, porque meu pai arrancou uma página do livro, fez ele em formatinho de jornal redondo e colocou no buraco do galão. Mas, de qualquer jeito, acabou vazando bastante gasolina, mas não tanto quanto tava sem papel lá. Mas a gente conseguiu voltar bem. A gente tá bem, inclusive, eu tinha comprado uma blusa Star Wars no dia, bastante coisa, e depois que a gente foi ver o galão, ele meio que tinha caído em cima de outro e acabou furando o fundo, por isso que acabou derramando. Porém, a gente tá bem e aconteceu tudo bem rápido, então ninguém passou mal, a gente chegou em casa feliz, fomos e jantamos pizza ainda. Mas então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo e boa vida pra vocês. Indica pro seu amigo, irmã, irmão, pai, mãe, primo, tia, prima, filha, filho, qualquer tipo de parente seu, porque é cada história que acontece na minha vida que eu nem sei como que eu tô viva e tem um bocado de história pra falar, só que como o vídeo vai dar mais de 20 minutos, eu tinha que falar uma história curta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijinho, beijinho. Tchauzinho.